Boa noite. Uhum. Good evening, boa noite. Boa noite. I'm Julia from the magazine Contemporary End. And can you hear me? Yes. Okay. The question is, one idea could be I pose my question in English and the rest answers in Portuguese. This could be one idea. If some of you say no, my question have to be in Portuguese as well, she would do the translation. So what would you prefer? Should we translate? Okay, good. Yes. Oh, good. So that's why. Yes. Okay. So first of all, thanks so much to Tapera for giving us this fantastic space. Thanks so much. We're very happy. Thanks to the Goethe Institute for inviting us for this launch of our new magazine, Contemporary and America Latina. And a big thanks to you guys, because we have been working together for the last 2 years, and it has been such a rich collaboration, and it's almost like family to me. So thanks so much for being here and wearing this hot. You want to get this winter jacket? So yes. Bom, então, primeiramente, obrigada pela Taperá por oferecer esse lugar maravilhoso aqui para gente. Obrigada ao Instituto Goethe por organizar isso e o lançamento, né, da nossa revista Contemporary and América Latina. E obrigada a vocês. A gente já vem trabalhando junto aí os últimos 2 anos e já somos quase família. Muito obrigada por estarem aqui. Maybe some really quick words about Contemporary End. Some of you might know it, others not. We started Contemporary End, so the mother magazine 5 years ago, with this idea to produce an art magazine online focusing on contemporary art from Africa and the diaspora. So we call it From African Perspectives, because for us there is no such thing as art from Africa or African art. It's what we do here is art from African perspectives. What an artist does in Johannesburg is art from African perspectives. You can't say it's art from Africa, because there are so many diverse approaches to the work of each of us, so you can't reduce it. Bom, então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos. E esse projeto da revista Contemporary End começou 5 anos atrás, com a ideia de produzir uma revista online sobre arte. Né? No caso, a arte na perspectivas africanas. A gente não gosta de chamar de arte africana, porque isso é uma coisa muito mais ampla. Né? Por exemplo, a arte de Joanesburgo é diferente da arte de outros lugares da África. Então, a gente gosta de chamar isso das perspectivas da arte... perspectivas, ou palavra, né? Africanas da arte. And during the last 5 years, we very often featured artists from Afro-Latin American perspectives, artists from Afro-Brazilian perspectives, many times. And 2 years ago, had this idea to produce an entire print issue focused on Afro-Brazilian perspectives. And we launched it during the São Paulo Biennale and did a big party at Vila Itororó. All of you know it, obviously. And we had 200-300 people coming, and 90% of them were from the black art scene. And people came to us and said, this is a special situation, that there's a major art event with all of us black right in the center during a big art event such as the São Paulo Biennale. Bom, então, quando nós começamos 5 anos atrás, a gente teve a ideia também depois de fazer uma edição apresentando artistas da arte negra da América Latina e do Brasil.
Então, 2 anos atrás, a gente teve a ideia de produzir uma edição impressa que a gente lançou na Bienal de São Paulo. Em Iterbos tivemos uma festa muito grande, 200, 300 pessoas, e dessas pessoas, 90% eram pessoas ligadas à arte negra, né? E aí, para eles, foi uma coisa muito interessante, porque falaram, é a primeira vez que num evento grande de arte, bem muito abrangente em São Paulo, a gente tem um evento totalmente negro, e onde nós estamos no centro, e isso no meio, em plena Bienal de São Paulo. Ficaram todos muito gratos. And this is 2 years ago, and we thought about maybe it would be a good moment not only to do one print issue focusing on these perspectives, but do a whole new magazine with a focus on Afro, Latin America, the Caribbean in relation to Africa. And we thought about it, and thanks to the IFA, the Institute for Auslandsbeziehungen, and the Goethe, we could fund it, because it costs money, of course, to do such a magazine and work with the writers and lay out the whole thing. So thanks to the Goethe and the IFA, we could launch it last month, so it's still a baby. And I'm very happy that I can do the first launch here in Brazil and not in Germany. Germany comes in May, so the first station is obviously here and not there. Bom, então, 2 anos atrás, nós tivemos a ideia de fazer uma edição impressa e depois também veio a ideia de fazer uma revista específica com foco na arte afro, da América Latina, do Caribe, e foi isso que nós desenvolvemos agora. E agradecemos muito ao Instituto Goethe, porque foi quem nos ajudou e nos financiou, porque isso, na verdade, também custa dinheiro, né? E também agradecemos a todas as pessoas envolvidas, e esse lançamento foi feito no mês passado, e eu estou muito feliz de estar aqui fazendo esse primeiro lançamento no Brasil, né? Na Alemanha não foi lançado ainda, vai ser lançado em maio, nada mais justo que o lançamento inicial seja aqui. And before we start discussing and shouting at each other, I want to quickly, not me, but you would be so kind to quickly read like short introductions to you three. Então, antes da gente começar aqui a nossa discussão, aqui nosso embate, vou fazer uma pequena apresentação, né, do pessoal que está aqui na mesa. Eu já vou aproveitar que está aqui e vou ler em português para economizar tempo. A Diane Lima é curadora independente, pesquisadora e diretora criativa. Mestra em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo. Seu trabalho concentra-se em experimentar práticas artísticas e curatoriais multidisciplinares, desenvolvendo dispositivos de aprendizado coletivo, com foco em processos de criação e produção de conhecimento. Entre os projetos mais recentes estão o programa Afro-Transcendente e a exposição Diálogos Ausentes. J. Mombassa é uma bicha não binária, nascida e crescida no Nordeste do Brasil, que escreve, performa e estuda academicamente as relações entre a monstruosidade e a humanidade. Estudos queer, viradas decoloniais, interseccionalidade política, justiça anticolonial, redistribuição da violência, ficções visionárias e o fim do mundo e das tensões entre ética, estética, arte e política nas produções de conhecimento do Sul global. Nabor Júnior é jornalista e fotógrafo, especializado em jornalismo cultural. Fundador, diretor da revista Menelik Segundo Ato, atualmente integra o núcleo de comunicação do Museu Afro Brasil. Obrigada. So, I want to start with you, Nabor, talking about Menelik. Okay. Yeah. Oh, no, I'll ask you. Because you are one of the only Brazilian magazine in print to cover the production of work by the black diaspora in different fields like literature, music, visual arts, etc. And can you talk a little bit about why you started it and why it is important to represent black artistic voices? Yeah.
Vou começar com você, Nabor. Você, então, lançou uma das primeiras revistas impressas no Brasil, né, cobrindo a diáspora negra e incluindo vários campos artísticos e culturais. Então, eu queria saber por que você começou e o que isso representa. Tá joia. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite a participar. Bom, a revista Segundo Ato, trouxe aqui alguns exemplares, depois eu vou distribuir para vocês, um número recente que nós fizemos. É uma publicação que ela nasceu em 2010, no primeiro momento, uma plataforma virtual, como um blog, e logo depois surgiu a possibilidade, a oportunidade de se fazer uma revista física. Bom, o nome O Menelik vem de uma tradição da imprensa negra paulista. Opa, acho que agora melhorou. O jornal O Menelik, a revista O Menelik, ela nada mais é do que a continuidade de uma tradição de uma imprensa negra paulista que teve início ali ainda no século XIX, com o jornal O Progresso, isso momentos antes da abolição da escravatura. E o jornal Menelik ele surgiu em 1915, então tendo acesso a essa história de resistência através de uma plataforma editorial, obviamente que versava a partir de anseios da época, né? Eu tive a ideia de, enfim, ter uma publicação contemporânea que pudesse dar continuidade a essa história. Naquele momento eu tinha conhecimento de algumas poucas publicações negras aqui no Brasil, uma infinidade de publicações negras nos Estados Unidos e algumas outras na Europa. Então, foi em 2010 que nós tive essa ideia. A partir desse momento, um grande vínculo com a produção artística e cultural de São Paulo também motivou a publicação da revista. Num primeiro momento, um interesse pela cultura hip-hop, a cultura de rua, manifestações como o grafite, o rap, era o que me interessava mais nesse princípio. Só que logo no início da publicação, eu tive a felicidade de ter contato com pessoas que puderam ampliar que, digamos assim, a abrangência dos temas tratados na publicação. Uma delas foi o Alexandre Bispo, que está aqui, uma pessoa muito querida, que na edição 0 da revista apresentou um texto sobre uma artista que eu desconhecia até então, que era a Rosana Paulino. Em seguida veio a Ieda Maria, Sidney Amaral, e obviamente não, mas a revista não nasceu para ser uma publicação de artes, né? Mas tinha um interesse muito grande pelas artes visuais. E a partir desse start dado pelo Alexandre Bispo, pela Renata Felinto, a revista foi se amadurecendo dentro desse tema. E acho que ela amadureceu nesse sentido também de buscar uma reflexão no que diz respeito à produção artística negra afro-brasileira aqui no Brasil, talvez por uma falta, né, de publicações que se dediquem a esse campo. Então, é uma revista que agora nós fizemos a nossa 20ª edição. Nós temos uma periodicidade um pouco irregular, algo muito semelhante à história da imprensa negra aqui em São Paulo. Menelik foi um soberano etíope. Essa informação atravessou a informação da resistência da Etiópia na investida italiana, conhecida como na Guerra da Abissínia. Essa informação chegou ao Brasil. Menelik II era o imperador etíope naquela ocasião, então decidiu-se fazer uma homenagem a esse soberano, e por isso o nome do jornal. E a revista Menelik Segundo Ato, então, chega como uma continuidade dessa história, dessa tradição, esse resgate de uma imprensa negra, né,
que sai do meio negro, que é feita por pessoas negras, direcionada para pessoas negras, mas direcionada também para toda a população. Então, mais do que a publicação em si, trazer ou discutir os assuntos relacionados a essa produção negra contemporânea, obviamente que isso só é possível a partir dos convites, né, dos colaboradores. Então, nada mais somos, assim como a Contemporary End, como uma plataforma aberta, né, para essa reflexão, para essa produção. Nesses 7, 8 anos de existência, houve uma aproximação também com a academia, tentando sempre fazer uma publicação que fosse também de fácil acesso para quem não circula nesses meios, o que é um grande desafio, né? Porque recentemente a gente fez uma atividade, não sei se vocês conhecem a Ana Lira, de Recife, e ela trouxe alguns apontamentos, dizendo a respeito de uma produção que pode se tornar muito intelectualizada e se distanciar da população negra de maneira geral. Então a gente tenta esse equilíbrio a todo momento, né? Ter as pessoas que estão pesquisando, que estão na academia, que estão nas universidades, produzindo reflexões, trazendo novos apontamentos, mas, ao mesmo tempo, tendo como objetivo também fazer com que essa publicação circule nas bordas das grandes cidades. Então, há necessidade, eu não diria de um texto que tem um cuidado que vá fazer com que a publicação, ou que essa produção textual caia em algo muito superficial, mas buscar um equilíbrio. E o que torna a publicação, o Menelik Segundo Ato, especial, ao meu ver, além desse interesse com essa produção contemporânea negra, né, no campo das artes visuais, do teatro, da música, diz muito respeito a um cuidado que nós temos com a parte editorial da publicação, com as imagens, com todo o design gráfico da revista, que acaba sendo a escolha do papel, das fontes, que acaba sendo uma comunicação à parte da comunicação textual e das imagens, né? E, enfim, a nossa amplitude não é tão grande como a da Contemporary End. Como eu disse para vocês, existe uma dificuldade do campo editorial das publicações, das publicações segmentadas, né? Nós, enquanto uma imprensa negra, não deixamos de ser também uma imprensa adicional. Então, por isso, essa irregularidade na periodicidade da revista. Mas, enfim, é uma publicação que, não sei se ela é pioneira nesse sentido, mas é uma publicação que vem somar e vem, à sua maneira, né, tentar fazer com que uma história, num primeiro momento, de resistência, né, tenha continuidade. Até mesmo porque muitos dos assuntos tratados na revista nos dias de hoje, não sei se felizmente de uma maneira que poderíamos colocar como uma visão no caso da revista O Menelik Segundo Ato, foi o poeta Diocleciano Nascimento quem criou essa publicação. Não sei se por ele ser um visionário ou por, infelizmente, o retrocesso que estamos vivendo, né? Muitos dos assuntos ainda são muito semelhantes do que eram tratados ali no início do século XX, final do século XIX, e o que tratamos hoje no século XXI. Obviamente que algumas diferenças aparecem, mas assusta-se a semelhança com que alguns assuntos relacionados à liberdade, a direitos, ainda são tão semelhantes, né? Eu até conversei com a Júlia antes de começar, eu trouxe só 20 exemplares da revista. Vou deixar outros exemplares aqui na tapeira,
que é na figura do Antônio, é um parceiro também da revista Omenelic Segundo Ato. Quem tiver interesse, acredito que nem todos esses 20 exemplares deem para todos, mas eles vão ficar aqui. Antes de iniciar a nossa conversa aqui, eu estava batendo com a Diane, Jota, Júlia e com a Adriana, e me perguntaram, a Adriana me questionou sobre se teríamos um novo número da revista esse ano, né? E eu, com aquela certeza de sempre, disse que talvez, provavelmente isso ocorra no segundo semestre, e ela disse que da valorização do ambiente virtual, da possibilidade, da amplitude que uma publicação alcança dentro do universo virtual, né? E que é um espaço também que a gente faz questão de estar, estamos preparando um novo site, mas enquanto uma possibilidade de documentação e também enquanto uma maneira de reverenciar e de respeito a essas publicações do início do século XX, nós temos o que nos torna, o que nos faz muito sentido também enquanto uma revista, é ela acontecer também de maneira física e impressa, né? Então, apesar das dificuldades, provavelmente teremos uma edição ainda nesse segundo semestre. Okay. Acho que é isso. And Gianni, we first discussed if it would make sense to show you a film, Healing Time, and then we thought it might be fantastic but too long to show it in this frame. That's why I would love to talk a little bit about the film and the idea behind it. So referring to the notion of healing. Então a gente pensou que poderia talvez ser interessante, poderia ser interessante mostrar o filme, mas acho que de repente não é possível. Mas se você pudesse falar um pouquinho dele, a ideia por trás, tudo. Boa noite a todo mundo. Muito feliz de ver muitas amigas e muitos amigos aqui. Primeiro porque eu acho que, diante dos momentos que vivemos, de reiteração de violências e de todo um contexto que nos faz cada dia mais interrogar se isso aqui tudo faz sentido, momentos como esse têm se tornado cada vez mais importantes. Sobretudo quando a gente pensa alguns regimes de visibilidade, né, algumas estratégias de resistência, e como também recriá-las e reinventá-las a partir desse corpo que sabe, né, e que pulsa diariamente. Então, o filme Healing Time é Um Tempo de Cura, né? Ele foi dirigido pela Ana Paula Matias, que está ali, grande amiga. E a primeira ideia do filme, na verdade, surge com, eu acho, uma interação da Ana Paula, há algum tempo atrás, de começar um diálogo e uma conversa com o projeto, né, com o Afrotranscendência. E, a partir disso, a gente começa a trabalhar junto, mas dentro de um lugar muito aberto, de muito diálogo, de como poderíamos fazer algo juntas e de como poderíamos olhar para esse documento e para esse registro do que viria a ser esse programa de imersão em processos de criação, com foco na cultura afro-brasileira, que é o Afrotranscendência. Então, como documentá-lo, como registrá-lo, como criar uma inscrição histórica a partir do que a gente viveu ali nos 3 dias, que, em sua eminência, era residual, né? Então, a gente não teve um briefing, né, Ana? A gente não teve uma condução. Ana trabalha muito com a Lili, que é minha amiga. Cadê a Lili? Aqui. A Lili, minha irmãzinha mais nova também. Então, elas formam uma dupla de fotografia e vídeo. E elas foram, à medida que o projeto ia acontecendo e o processo ia se dando, elas iam ali descobrindo como fazer aquilo acontecer. E eu acho que isso é muito importante, porque acho que tem algo central no Afrotê, que é uma deriva, né? A gente vive 3 dias juntos, cada dia a gente aumenta mais um dia, então vira 4, vira 5, a ideia é que vire muitos dias, mas nesse processo de deriva, aos encontros, né? E como que a gente consegue transpor isso para uma linguagem audiovisual, como a gente consegue falar do sensível, falar do sentido,
falar de encontros aqui. Tem pessoas que podem dar os seus depoimentos. Castiel participou no passado, a Aline Morto participou na primeira edição. Quem mais? Tem mais alguém aqui? Você também participou do ano passado, da primeira, né? Então, como que dá conta desse vivido em linguagem audiovisual? Então, acho que é uma coisa que eu vinha pensado muito, que é mais do que falar sobre o projeto, de criar de pensar uma linguagem que seja externa e estrangeira, um olhar de fora. O que eu acho que a Ana Paula consegue é falar com o projeto, né? Então, ela, como imersa, ela, a partir de dentro, ela consegue captar essas imagens e criar essa narrativa não linear, que mistura documento, mistura ficção, mistura depoimentos. Então, o filme foi um pouco isso. Mas aí o tempo de cura em seu nome, ele não foi nem dado por mim, assim. Ele foi, no fim, ele foi meio que resumido, porque havia algo que se falava muito durante os 3 dias, que era sobre cura, né? Como que aquele processo estava levando as pessoas para esse lugar, né? O que essa ressignificação de estereótipos, essa possibilidade de recriar as imagens, de recriar o que está por trás delas e por trás das palavras também, e como que a gente se colocava em contato com essa ancestralidade, com esses conhecimentos nossos, né, de nossas casas, como que isso tudo fazia com que definitivamente partíssemos para um processo de curas individuais, né? Então, longe de nós dizer que cura ninguém, ou esse não é o propósito, mas como que o projeto acaba por afetar as pessoas e isso as leva a falar sobre cura, né? Então, ao fim, não tinha outro nome. Tempo, porque vinham discutindo muito sobre tempo, o tempo semiótico, no sentido da possibilidade de, através das práticas artísticas, e dessa característica eminente de produzir sentido e de produzir estesia no outro, afetar o outro. Essa característica do tempo existe, enfim, não vou entrar muito nisso, mas, ao mesmo tempo, o tempo como esse elemento temporalidade, né, como uma possibilidade de viajar nos tempos, emparelhar os tempos. Então, como eu estou no presente, indo para o passado, pensando no futuro. E essa ideia sobre tempo, ela chega, obviamente, com o tempo, né, porque sempre penso que as coisas que a gente faz, a gente às vezes não entende exatamente por que está fazendo e como está fazendo. Eu acho que olhar para trás, ter o distanciamento histórico nos permite ter uma revisão, fazer uma revisão mais reflexiva e crítica. Mas o Afro-T, ele nasce quando eu começo a me questionar muito, e um medo, né, e esse medo e essa ansiedade, essa angústia de perder a minha bisavó, que ela faleceu ano passado com 103. E eu cresci dentro de uma casa com uma senhora de 103 anos de idade. Então, eu vivi nessa cidade chamada Mundo Novo. Então, eu sou mundo-novense. Desde pequena, sou mundo-novense, sempre fui mundo-novense. Então, cresço nessa casa, cresço embebida nesses saberes. E, obviamente, que aquilo não tinha nome, né? Ninguém dava nome para aquilo. Mas esse medo, esse choro engasgado, chora atrás da porta, chora na hora de dormir, chora, sempre chora. E se ela morrer, o que aconteceria? Então, eu fiquei pensando, né, como que, na minha casa, a gente, por não ter um processo de institucionalização desses conhecimentos, o que eu faria com aquilo? E como dar nome àquilo? O que era aquilo, né? Inclusive, ontem, o Rico me convidou para ver um concerto na Sala São Paulo, nunca tinha ido na Sala São Paulo, e a gente foi. E quando o pianista estava lá fazendo o seu som, eu olhei para aquele concerto e pensei, nossa, a ruína sou eu. A ruína sou eu, né? Porque a família da minha mãe, por parte de pai, eram todos músicos. Então, meu bisavô, no final do século XIX, início do século XX, ele tocava tuba, que é aquele instrumento de sopro enorme. E onde está a tuba? Onde está o sopro? Né? Onde está essa música? E fiquei pensando sobre isso. Enquanto ele tocava, eu falava, a ruína sou eu, a ruína sou eu. Porque o que sobra somos nós, no fim das contas, né? O que sobra somos nós para contar, para reescrever, para refazer esse caminho. Então, era esse tempo também, esse tempo, essa vontade de emparelhar esses tempos, de ir em busca dessas informações, não cristalizá-las, para não institucionalizá-las nesse sentido, mas de criar uma inscrição histórica mesmo, né? de notá-las. E a outra questão era pensar como que
o que teria acontecido se esses conhecimentos estivessem presentes nas escolas que eu passei, nas universidades, se eles estivessem escritos nos livros, se eles estivessem, né, de algum modo, dentro de um pensamento pedagógico, educativo, se eu tivesse tido contato com eles, né? O que teria acontecido com a minha produção, com a minha prática, o quanto que isso teria me feito, me formado. E aí depois era pensar isso a nível coletivo. Como que essa casa, que é o epicentro de produção de conhecimento, essa casa que, por ser epicentro de produção de conhecimento, é também epicentro dos nossos processos de criação, como que é olhar para essas casas, para as paredes da memória, né? Obra da Rosana Paulino, como que a gente pode reconfigurar essas paredes da memória e olhar para elas como potencial de criação. Então, surge a ideia de propor algo coletivo, né? Algo que não fosse só para mim, que esse olhar e que essa possibilidade de enxergar, né, de ver, de visionar, de propor outros mundos, ela também viesse para um âmbito coletivo. Então, aí vem o Afrotranscendência, que tem se transformado em Afrotranscendências, que é esse ato de ir nos tempos e transformá-los em processos de criação. Então, o filme Tempo de Cura, ele está disponível, inclusive, na internet, porque essa foi um grande debate entre nós. Se o filme... mostrei para algumas amigas cineastas e produtoras, e elas disseram, acho que o filme tem condição de entrar em alguns festivais, e aí até que a vida ela vai mostrando, né? Se a gente não decide, o destino decide. Então, até que encontro 3 pessoas que nunca tinham me visto na vida, e na mesma semana, cada uma diz uma coisa que eu chego em casa e falo, não, esse filme não é meu. Ele não vai para festival nenhum, ele não vai ficar trancado na casa de ninguém, ele vai para onde as pessoas puderem encontrar ele de uma forma mais fácil. Então, ele está na internet disponível, Afrotranscendência Tempo de Cura, no YouTube ou na página do projeto no brasil.com/afrotranscendência. Obrigada. Obrigada. And sorry, talking about looking back in time, but looking back at the notion of memories as well. Your performance series, We Agreed Not to Die, kind of is inspired by the work of Conceição. Very good. Evaristo, a Brazilian fiction writer. And I'm very happy that we're going to not perform together, but she will perform next month in Berlin, so in my hometown. So we do it together. It's a project, an evening together. And I was wondering, can you talk a little bit about what intrigued you about his work, and how did you transfer his ideas into your piece? Sorry. Bom, então, falando de olhar para o passado, né, através das memórias, etc., a respeito da sua performance, né, que eu sei que é inspirada no trabalho de Conceição Evaristo, e que a gente vai ter o prazer de não fazer a performance juntos, mas eu vou estar lá junto em Berlim, mês que vem, onde você vai apresentar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que te intrigou no trabalho dela, o que te inspirou para transformar isso na sua performance. Bem, esse é um trabalho recente que eu comecei a fazer em janeiro e que está muito predicado num procedimento bastante simples, mas que eu gosto de repetir porque me ajuda, sobretudo, a organizar um pouco o pensamento e as formas como eu me ponho no mundo, que é o procedimento de construir facas artesanais com madeira, vidro e cadastro. Então, basicamente, a performance ela consiste nisso. Ela consiste num tempo sempre o mais alongado possível, com vistas aos contextos onde eu apresento, em que eu fico ali a manufaturar facas o quanto dá. E o trabalho chama, em inglês fica We Agreed Not to Die, porque é impossível traduzir perfeitamente a frase da Conceição Evaristo, que é título de um dos contos que está no Olhos d'Água, que é A gente combinamos de não morrer. E é impossível traduzir, porque essa frase tem um jogo entre o sujeito no singular, o agente. Quer dizer, o sujeito é ambivalente, né, que é o agente é simultaneamente singular e plural. E o combinamos. E
isso eu pelo menos, quer dizer, deve ser possível, mas eu não sei como traduzir isso para o inglês. Então, no inglês acaba concordando. We agreed not to die. Mas ela vem desse lugar e parte não só do encontro com o texto da Conceição Evaristo, mas com esse encontro que marca muitas das vidas negras e não só negras, como também trans e dissidentes sexuais, num contexto como o brasileiro, que é o encontro com a morte como elemento transversal à nossa possibilidade de viver. Quer dizer, o modo como estamos vivas está inteiramente ligado ao modo como a sociedade organiza os seus modos de matar, os seus modos de deixar viver. Então, isso vem de um lugar encarnado que antecede, inclusive. Inclusive, isso vem de uma frase, e é engraçado isso, vem de uma frase anterior. Quando eu estava com a Michelle em Atenas, a gente ficava repetindo uma para outra: não vão nos matar agora, não vão nos matar agora, não vão nos matar agora, não vão nos matar agora. E é engraçado como isso vinha, a gente estava naquele lugar, era uma frase que servia tanto quanto um sintoma do quão em sofrimento a gente estava, e o preço que a gente estava pagando por estar ali naquele contexto, mas também como uma afirmação contra isso, uma afirmação contra a intensidade das violências que a gente estava experimentando junto ali. E vinha desse lugar. E quando eu vim no Brasil, entretanto, e fui na casa de uma amiga, outra amiga preta, a Cíntia, que eu cheguei para ela falando, e falei com outras amigas, com a Camila também, com várias amigas pretas aqui do Brasil, vamos fazer uma revista, um livro, alguma coisa chamado Não Vão Nos Matar Agora. E eu ainda não conhecia esse texto da Conceição Evaristo, conhecia a Conceição, mas não conhecia esse texto. E quando eu cheguei falando isso, essa amiga disse: a gente combinamos de não morrer, e me entregou na mão Olhos d'Água, da Conceição. E foi mesmo um encontro, que foi um texto que eu li, eu li em 2 horas e parei de ler umas 4 ou 5 vezes para chorar mesmo, da intensidade da coisa. E o encontro com essa frase, título, e com a própria história da Conceição Evaristo, colocou aquela afirmação que a gente estava fazendo num outro lugar, que eu considero muito mais complexo, que era, antes a frase era: não vão nos matar agora. E ela vinha de um lugar que é especulativo, que é propositivo, que é positivo: não vão nos matar agora. Mas essa frase não dava conta de uma coisa que eu acho que a frase "a gente combinamos de não morrer" traz em si, que é a contradição entre um combinado que a gente fez e o combinado que o mundo fez pra gente. Que isso está muito evidente no trabalho da Conceição, que inclusive o modo como essa frase aparece no texto é justamente quando a personagem está em face da morte. Que ela diz: a gente combinamos de não morrer, mas o combinado inverteu, o combinado entortou. E é porque o combinado entorta, e é porque o combinado do mundo, por assim dizer, é um combinado necropolítico que reproduz as nossas mortes. E aí eu vou falar tanto das mortes objetivas, brutais e diretas, que a gente vê acontecer todos os dias, mas também de uma morte a nível do poro, a nível micropolítico, que é essa morte das possibilidades imaginativas em torno daquilo que a gente pode ou não se tornar. Que há também um componente necropolítico que opera justo nessa dinâmica, que é a dinâmica entre habitar um certo corpo e ser capaz de, neste corpo, performar certas posições, ocupar certas posições, ir a certos lugares, fazer certas coisas, e de certo modo a experiência coletiva, não minha, de que essa vivência emerge, de que esse trabalho emerge, é dessa, é de estar cada vez mais... que é engraçado isso, né? Eu costumo dizer que quando eu vim para São Paulo, do Nordeste, a minha vida ela mudou de altura, muito objetivamente. Porque eu vim para São Paulo, saindo do Nordeste, do bairro de onde eu venho, do contexto de onde eu venho, e vim para cá para habitar esses espaços de arte em que eu estou sempre sendo elevada. Sozinha ou quase sozinha, eu estou sempre na cobertura de alguém, tomando alguma bebida, o que é condição para que eu consiga me manter aqui. Então tem uma coisa que o mundo da arte ela opera nessa cidade das nuvens, nessa geografia destacada. Isso ficou muito evidente quando eu morei em São Paulo, durante a Bienal de São Paulo, que eu fui embora e tive a impressão que eu não tinha vivido numa cidade, mas numa geografia destacada do mundo da arte. E isso é muito forte nessa contradição, porque sempre, desde que eu vim para cá, e eu costumo dizer que a primeira vez que eu vim fazer um trabalho de arte aqui, eu fiquei hospedado em Higienópolis.
E foi a primeira vez que eu saí de casa e vi riqueza. Riqueza explícita, na cara. Os cachorros mais bem vestidos do que eu. E vejo desse contraste permanente entre a experiência de um mundo ao qual... eu não sei mais se eu posso dizer que eu não pertenço, mas um mundo ao qual eu não tenho pertencimento, mesmo frequentando, e o mundo de onde eu venho, e as relações com as pessoas que importam para mim, com as minhas redes de afeto, de amizade. Então, a experiência contínua dessas contradições, desses efeitos brutais, que é essa contradição entre o acesso e o não acesso. Muito do que eu falo eu devo a Michelle Mathieusi, que articula essas coisas, que vai falar de inclusão pela exclusão. Que quanto mais gente é incluída, mais a gente se percebe fora. Porque quanto mais gente entra, mais longe a gente vê a fronteira que separa o lugar onde a gente está da casa de onde a gente veio. E isso tem a ver com classe, isso tem a ver com racialidade, isso tem a ver com essas condições desiguais de acesso à infraestrutura do mundo. Né? Porque a infraestrutura do mundo que nós, corpos negros, assim como também os corpos trans acessam, é a infraestrutura necropolítica. É a infraestrutura que garante a nossa dor, a nossa ferida, a nossa morte, a nossa impossibilidade de tornar-se qualquer coisa. Então, esse trabalho, ele vem desse lugar encarnado, ele vem desse encontro com o texto da Conceição Evaristo, que também me parece vir desse lugar encarnado, e também marca e desenha esse jogo nefasto entre o combinado que a gente tem que fazer para seguir viva, e que a gente faz apesar de tudo, e o combinado que eles fizeram, o combinado que o mundo dos brancos fizeram, que o sistema moderno colonial fez, que é esse combinado de garantir que enquanto o mundo, como a gente conhece, existir, a nossa morte será a condição de reestruturação disso. A nossa morte emocional, subjetiva e objetiva, a morte do nosso corpo. Então esse trabalho vem desse lugar. E para mim construir a faca vem desse lugar também, porque em face disso o que acontece? Eu estou falando também de questões de saúde mental. Então esse evento, essa coisa de que eu fugi no ano passado, né? Quando eu saí, eu estava numa residência de arte, num contexto que eu chamo hoje facilmente de cognitive plantation, e que estava ali todo o produto intelectual que estava saindo ali estava sendo tragado por um sistema que não devolvia o valor que ele roubava de mim e da gente pra gente, e fazia com que a gente tivesse que enfrentar formas de precariedade brutal do outro lado do mundo, sentada no banquete, numa grande, tipo, sentada em volta de uma grande instituição, com grandes artistas, grande escala, tamanho, sabe? Tipo assim, a gente estava no umbigo do mundo da arte global, com a mão presa na borda, e tendo que contar a moeda, tendo que viver essas formas de precariedade econômica que a gente conhece aqui, e que não são novidade, mas que estavam ali também operando. Então, essa experiência, ela adoece. E lá, vir aqui, cobra um preço pra gente, que a gente nem sabe se pode pagar. Eu tenho dúvida que a gente não pode pagar, mas que a gente vem aqui porque a gente combinamos de não morrer. Então, esse trabalho é também sobre saúde mental, porque é também sobre desenvolvimento. O desdobramento, na minha experiência, de formas brutais de ansiedade, formas brutais de depressão, que o trabalho de construir facas, uma a uma, várias seguidas, durante 1, 2, 4, 8, 10, 12 horas, me permite alinhar. Então, quando eu digo, essa ação me ajuda a organizar o meu pensamento, é porque eu estou buscando, nesse gesto de construir faca, que é simbólico, porque eu, de fato, estou combinado de não morrer também, aprender a bater de volta quando dá, aprender a furar de volta quando dá. Então a faca também ela está aí por um motivo. Ela está aí porque a gente vive objetivamente, ainda que não queiramos reconhecer, numa espécie de guerra. Quer dizer que não é nem uma guerra, porque não há como batalhar de maneiras nem perto de uma simetria, né? Então o que há é a continuidade de um sistema massacrante, brutalizador, armado, apontado contra a gente. Então a faca ela vem desse lugar, ela afirma esse lugar bélico, mas ela também afirma uma dimensão que eu considero absolutamente curativa.
porque eu me dedico por horas a fazer uma ação repetitiva e isso a mim me ajuda a organizar meu pensamento, a sair da trilha da ansiedade, a enfeitiçar a minha ansiedade, que pode me levar para a ruína e pode me levar para os lugares mais brutais de desaparecimento subjetivo, mas eu organizo minha ansiedade para continuar cumprindo o nosso combinado. Então esse trabalho ele vem daí, ele começou em janeiro e continua. Segunda-feira eu vou fazer uma sessão dessa em Salvador, se alguém estiver lá. É isso. I was in Rio yesterday, and I was talking to black artistic producers there, and they said that there's no place. They said it. There's no actual place or space for the presentation and representation of black contemporary art in the city, and I was wondering what the situation in São Paulo is like. Is it like, because when I asked, is there space, they were like, no, just a clear statement. And is it different here? As I'm not a Paulista. So. Eu estava no Rio ontem e também reunindo com pessoas de produção de arte, também arte negra, e o que eles me disseram muito claramente é que lá não existe lugar, não existe um espaço para a apresentação e para a representação da cultura contemporânea negra no Rio de Janeiro. Foi uma coisa muito clara. Eu perguntei, existe um espaço? Todo mundo, não. Então, eu queria saber de vocês se em São Paulo a situação é a mesma, ou se vocês acham que aqui existem esses espaços. Estou pensando. Se existem os espaços, depende da arquitetura. Porque o que vejo é que os espaços, eles, em sua construção física, eles nos parecem existir, mas quando a gente abre a porta e tenta ocupá-los, a arquitetura da opressão ela não permita que eu exista ali dentro. E eu falo isso desde questões muito ligadas a questões muito simples, como, por exemplo, a gestão predial, né, aquela velha barrar na porta, até questões de ordem legal, dos marcos legais que regem as instituições e que não permitem que esses corpos eles transitem em sua integridade, não na sua essência, mas na sua integridade. Um exemplo disso, por exemplo, é quando Diálogos Ausentes, esse programa que eu fui convidada a desenvolver no Itaú Cultural, e na abertura da exposição a ideia é que tivesse uma performance do Antônio Obá. Não sei se vocês conhecem aquela performance que é... Qual que é o nome, Alexandre, você aqui? Você sabe o nome da performance do Antônio Obá? A performance consiste no seguinte, ele entra na sala, ele está nu, ele pega uma santa grande, uma Nossa Senhora, e ele tem um ralador grande e ele rala essa santa. E aí, quando a gente tenta levar isso para dentro da instituição, o que é que a instituição não te dá como devolutiva? Isso infringe o credo. E aí a minha pergunta é, como que uma manifestação artística, que na sua condição histórica, ela é eminentemente política, e ela será eminentemente crítica, não essencialmente, porque essencialmente eu diria que o corpo negro está delimitado e circunscrito a falar apenas sobre a temática racial, que é algo, acho, que estamos lutando também pela libertação. Mas essa arte, que pelas suas circunstâncias e pelo seu contexto, ela vai ser uma arte política, ela é posta na linha de visibilidade antes mesmo dela existir. Então, é impossível isso existir aqui dentro. E são esses dispositivos institucionais que a gente, quando entra lá... Então, o que me preocupa hoje é o que significa ter sido a primeira exposição em 30 anos de uma das maiores instituições culturais do país. É isso que significa. São essas estruturas que se deflagram. Então, é sobre elas que a gente agora tem tentado se debruçar e, com essa ferida, né, porque é o que a Jota fala, a cada passo dado, a cada tentativa de permanência, é uma violência. Eu tive semana passada no... Eu me desconcentro, viu, gente? Se vocês ficarem assim, dando tchau, eu vou embora. Mas eu tive semana passada no CCBB para discutir, CCBB Rio, para discutir as metas curatoriais do biênio.
Não vou dar detalhes porque foram muitos. Mas uma das violências é... Convida-se 3 pessoas, diretor do museu do não sei das quantas, diretor do não sei do quê, e a jovem curadora, só faltou ela botar todos os prefixos na frente, né? A periférica, a que vem da periferia, da periferia, da periferia, da periferia do mundo, a que vem fazer inclusão social, a que está... Então, eu já subi no palco dando um grande bafo. Porque nas últimas semanas não tinha mais como segurar nada dentro de mim, e nem fazer a didizinha da Bahia Paz e Amor. Então, já foi um grande bafo. E aí o colega do lado, além dele ter um gesto, e aí o racismo ele é gesto, né? Ele é gesto, acima de tudo. Então, ele estava assim, e o tempo inteiro ele se referia a mim, não nominalmente, mas a ela. Porque ela, e a gente sabe, é só pegar o modernismo, a história da arte moderna, que a gente vai entender o que significa a negra, o trabalhador, a família, os que não têm nome, né? Na história da arte. Então, ele ficou ela, e em determinado momento ele falou assim, mas vocês estão vendo, né? Ele listou 7 tendências globais da arte contemporânea no mundo, e assim, a gente não estava lá, obviamente. E quando ele fala por que a partir de agora não poderemos fazer determinadas as coisas, ele fala, porque agora tem a vigília. Eu era a vigília. Então, que corpo é esse que consegue sobreviver nessa estrutura que é violenta da hora que você entra à hora que você sai? Então, eu acho que os espaços, só para voltar para os espaços... Então, os espaços eles não existem. Eles... A gente cria zonas autônomas temporárias para poder habitar. Não quero falar. Obrigada. A gente habita em zonas autônomas temporárias. É isso, não existe. É ficção que a gente faz durante um tempo, espaço, e apenas isso. Não existe. No Brasil, não existe. Então, terminemos com a citação da Michelle Mathieusi, que tem mais, inclusive, prioridade do que eu para falar. Então, não existem esses espaços. Estamos para construir ou para derrubá-los, né? Tanto os monumentos, que são esses que estão aí todos de opressão, quanto olhar para as nossas ruínas e saber o que delas ainda é possível fazer e é possível levantar. Né? I just wanted to add that a black Brazilian performer yesterday told me a bit of the same. He said they want to see my art, but they don't want to see me as a physical being, as a body, a black body. They want to, of course, sell my stuff. They want to, they like my work, but me, I'm not invited. Me who produces the work. Eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi de um performer negro ontem, que falou mais ou menos isso. Meu trabalho pode estar presente, mas eu não. Eles querem ver o meu trabalho, eles querem comprar o meu trabalho, mas eu não posso fisicamente estar lá. Yes. No? Okay. Olá, boa noite, Sérgio Adriano, artista visual. Sou de Joinville, moro em Joinville e aqui. E eu estou participando de uma exposição no Rio, que é no Instituto de Pesquisa Museu dos Pretos Novos. É uma casa e foi transformado em instituto, foi achado uns cadáveres, enfim. É um lugar onde que os negros novos vinham e eram jogados quando eles chegavam mortos. E a Prefeitura do Rio cortou a verba. E o Marco, que é um curador do Rio, resolveu fazer uma exposição chamada Absurdo é Ter Medo. E chamou os artistas para fazer uma doação de obras e fazer um leilão de parede para continuar a instituição, porque eles não têm dinheiro mais. Então, é o que você fala, ok, eu não quero vocês aqui. Então, vou acabar com vocês agora. Corto a verba. É isso. And talking about physical spaces and how we should occupy them and how we try to, is it about gaining power within these institutions and spaces? I talked to black artists who had kind of two ideas of it.
One perspective was, if nobody really easily said, if nobody lets us in, we have to start creating our own spaces. Yeah, we have to establish our own physical spaces, alternative artist-run spaces, for example, who are not institutionalized. The other half, half of people said, I think it's important to go into the established institutions as black people, claiming power by getting into established structures and changing them by, being a black perspective in a white context. And I was wondering, maybe it's a mix of both, or what is the way to make place? How can we? Is it not the one way or the other? Because the alternative spaces will never have the power as long as they're not institutionalized. Então, na questão do espaço físico, né, de como ocupar e como ter poder nessas instituições, eu conversei com alguns artistas, eu diria que metade deles, que havia duas ideias, né, que metade seria, se ninguém deixa a gente entrar, então a gente vai criar os espaços, são os espaços alternativos para nós. E a outra metade diria, não, o importante é entrar nas instituições já estabelecidas e tentar conquistar o nosso espaço lá, exigindo poder e tentar conquistar isso, né? Então, assim, não sei se o ideal seria um mix dos dois, ou como é que a gente poderia fazer isso funcionar. Eu acho essa questão é complicada. Se eu tivesse que responder essa questão me atendo às duas hipóteses, eu diria também um mix das duas. Mas o que eu acho é só... O problema está ainda na ideia... Tem algum problema que é na ideia de que há uma solução para a situação em que a gente se encontra. Ou que há uma solução, tanto no sentido de que há uma só solução, ou de que se todo mundo for só para um lado, a gente vai conseguir sair da armadilha que inventaram para a gente. Porque eu tenho a impressão, e na verdade, colonização, a rigor, é isso. É sempre um gesto de incorporação, é sempre um gesto de apropriação, é sempre um gesto de expansão imperialista. Então é isso. Se a gente tem instituições brancas, não, vamos construir espaços alternativos ao lado, não sei o quê. A gente tem que saber que, para além desses espaços não terem os suportes infraestruturais, financeiros e tudo mais, para existirem fora, eles ainda vão ser atacados pela hegemonia, porque a hegemonia se caracteriza não por ser só hegemônica e ficar lá no canto dela. A hegemonia se caracteriza por incorporação de diversas maneiras, das maneiras mais suaves até as maneiras mais brutais, de tudo aquilo que supostamente é colocado fora. Então, eu venho trabalhar nesse mundo da arte, das coisas, de antemão negando essa hipótese de que há um lugar fora, de que há uma exterioridade. Eu acho que essa é uma metafísica na qual não tem. O projeto da colonialidade é a ocupação integral, totalitária de tudo que eles definem como mundo. Para mim, é muito mais uma questão de como é que, fazendo o que a gente esteja fazendo dentro, a gente consegue inventar espaços. É porque é isso. Para responder essa pergunta, a gente teria que sair teria que sair do binômio dentro e fora. Como é que a gente está dentro e fora ao mesmo tempo? Porque quando eu penso na minha ocupação institucional e nas instituições em que eu vou, em que a pessoa que está na porta não me reconhece como uma pessoa que foi ali falar, por exemplo, eu estou simultaneamente dentro e fora. Porque eu estou lidando com a marca que estão me colocando, que a infraestrutura está me colocando, e ao mesmo tempo eu estou sendo convidado para sentar na mesa, pegar o microfone e falar para as pessoas. Quer dizer, nessa contradição eu já sou colocada dentro e fora. O ponto é como é que a gente vira essa contradição contra o sistema. No sentido, como é que a gente trabalha dentro, como é que a gente acessa os recursos, como é que a gente pega o dinheiro e como é que a gente aí cria espaços em que a gente consiga falar só entre nós. Em que a gente consiga ser opaca.
em que a gente consiga existir fora do radar institucional. E isso é um trabalho que é tanto trabalho nosso, da nossa inteligência, e que a gente tem há eras, porque está dentro e fora do sistema é o lugar colocado para os corpos negros, historicamente. Ele está dentro porque ele sustenta a economia da plantation, a economia da escravidão é essa economia. O corpo negro está no centro porque ele sustenta tudo, e ele também está fora porque ele não existe enquanto sujeito. Então, isso é violência. Mas violência gera conhecimentos próprios. Né? Os corpos subalternizados, eles aprendem coisas que os corpos hegemônicos não conseguem catar. Então, tem um conhecimento para estar dentro e fora. E eu lembro muito do trabalho do Negro Léo, que eu acho que um trabalho que ele enviou para a exposição, que também está acho que está no Black Lover, ou então foi lançado entretanto, mas que é a apropriação dessa frase, que é: o meu reino não é deste mundo. Então, acho que isso para mim, dialoga muito com essa ideia, né? Dentro e fora. Então, essa posição a gente tem nossa inteligência. O ponto é saber como as instituições brancas têm de desenvolver mecanismos reparativos para não se meter onde não é chamado e ainda assim enviar o cheque. Isso é um trabalho, isso é reparação para as instituições brancas, que estão fazendo seu trabalho, estão aprendendo lentamente, mas é esse o objetivo, porque o dinheiro que as instituições brancas acumulam é espólio colonial, é roubo. É roubo. É roubo colonial, é roubo histórico, está lá. Aquele ouro não foi produzido do nada, ele foi produzido pela violência que nos fundou nossa posição. Então, o ponto é como é que essas instituições podem aprender, criar mecanismos institucionais, inclusive convidando a gente, pagando a gente para dar consultoria, de como financiar projetos em que eles não dominam tudo, financiar projetos em que a totalidade do projeto não está dominada pelo olhar institucional. Como as instituições podem desenvolver isso? Eu acho que isso é uma possível meta de reparação para as instituições brancas, que talvez elas possam começar a fazer isso. E eu espero que elas comecem. Obrigada. E como também fazer com que as instituições não cooptem esse trabalho como, mais uma vez, a mão de obra que presta serviço. Porque, bom, eu, dentro e fora, ao mesmo tempo, que causa um intenso sofrimento também por estar dentro de uma instituição branca, patriarcal, aquilo tudo, percebo que, por mais legítimo que seja o papel desses aliados que estão dentro da instituição, a estrutura é tão dura e ela é tão pesada e ela tem uma mão, né, que bate com tanta força que eu acho que a gente ainda não encontrou esse caminho de fazer isso de forma que nos favoreça. A gente acaba, mais uma vez, servindo de mão de obra e alimentando um ego, alimentando um sistema mesmo que só nos oprime. E aí, acho que aí seria a verdadeira estratégia que a gente tem que criar. Obrigado. Posso? Eu acho que existe também uma seleção, né? uma intenção seletiva por parte dessas instituições que acabam maquiando, né? uma necessária inclusão, uma necessária diversidade de fato, né? Existe também um personalismo muito grande em algumas instituições, inclusive instituições negras, infelizmente. E corroboro com o que disse a Diane, a Jota. Estamos dentro, mas estamos fora, e as alternativas para eliminar esse biênio, né, também elas ainda estão sendo edificadas, né? Existe também há de se pensar que instituições consolidadas, tradicionais, aí pelo menos aqui da cidade de São Paulo, passaram a incluir artistas negros há 15, 20, 30 anos, né? Obviamente também que não é um processo fácil também da gente de nos impormos e atravessarmos essas barreiras. Esse é o meu pensamento, né? Acho que apesar de ser uma produção efervescente, vivemos um período de bastante efervescência nessa produção.
Há de se pensar também que esse protagonismo branco, né, que está sendo aos poucos quebrado por nós, é algo que vem de séculos, né? Então, agora recentemente, com a exposição Territórios que houve na Pinacoteca, né, Alexandre, a gente soube que dos 11 mil trabalhos que fazem parte do acervo, são 100 de artistas negros, sendo que o primeiro foi adquirido há 40 anos. Enfim, o mesmo posso dizer do Itaú, que agora há 2, 3 anos fez uma aquisição grande, mas mesmo assim uma aquisição grande pensando no que tinha anteriormente, mas uma aquisição ínfima perto do acervo de uma instituição do tamanho do Itaú, né? Então, enfim, essa é a minha opinião. E só para estressar aqui um pouco, expandir a fala das colegas, quando a Jota fala sobre a relação de tentar objetificar de novo esses corpos, né, enquanto protagonistas, enquanto sujeitos e sujeitas, um processo de captura e de objetificação que retorna ao ciclo e que você vira moeda de novo. Eu tenho muito pensado como que podemos, a nível de linguagem, recobrar algumas tecnologias, como a Jota pontuou, e com atenção ao perceber que comemos, rezamos, dançamos e matamos ao mesmo tempo. Essa especificidade dialógica, de duplo sentido, ela é nossa tecnologia. Você tem uma capoeira que ela dança e ela te mata. Você tem uma santa que ela é travestida de outra santa. Você cria uma língua que o outro não conhece. Eu quero criar uma língua que o outro não entenda. E que ainda assim o cheque venha. Como faremos isso? Acho que é o nosso trabalho a se pensar. E voltando ao regime de visibilidade, em conversa com muitas amigas e muitos amigos, sobretudo da música, onde o entretenimento e talvez o poder de captura tem sido um tanto quanto maior, é como também a gente entender que a visibilidade ela é menos visibilidade e mais visibilidade. E menos visibilidade é estratégia de guerra. Menos visibilidade é estratégia de guerra. Então, como criaremos os nossos túneis? Como passaremos por baixo? Né, o MBL está aí, um centro de inteligência. Onde está o nosso centro de inteligência? Né, eles olham, miram e atacam. Se eu estivesse do lado deles, eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa. Eu estaria sentada, olhando de cima, com um mapa, cartografando tudo. E eles estão agindo assim, a gente está recuado. Né? A nossa cabeça, eles comeram a nossa cabeça de tal maneira que a gente não consegue nem se lembrar onde estão essas coisas. Né? E além das categorias, onde eles colocaram todas as categorias para que a gente nunca entenda isso como um conhecimento e como uma tecnologia, né? Como que a gente faz esse trabalho de arqueologia e começa a criar esses lugares invisíveis? Né? É nisso que eu tenho, não sei como. Né? A gente está sempre conversando sobre isso. Como faremos? O que é isso? Qual é o nome que dá isso? Talvez seja justamente o que a Jota está falando. Isso não está aqui. Isso não está mapeado. Isso talvez não tenha nem nome. Então, eu acho que a nível de linguagem é um pensamento. And mentioning white spaces, looking at it from a global scale, it is of course a fact that there's an increased interest, especially from Europe, in. That's okay. It's so noisy outside. Close the door. Yes, thanks. So yeah, talking about white spaces and art spaces in our case, looking at it from a global scale or perspective, there's an increased interest in, especially the European institutions, in funding artistic productions from Africa and the diaspora during the last years, obviously. And that's how we all get funded. And the movement goes always from, Europe down into the different continents and countries, etc. And we talked about it already. How can we deal with this?
without feeling exploited, without, this kind of dualism. That is always a one-way road of support. And how can we deal with this to not feeling exploited and still feeling autonomous doing what we do? Falando então dos espaços brancos, né? Esses espaços de arte que, observando numa escala mais global, é um fato que há um interesse crescente na arte negra, principalmente vindo da Europa, das instituições europeias, que financiam a produção de arte da África, da diáspora, etc. Mas é um movimento que vem sempre parte da Europa para baixo, para os outros continentes, para os outros países. Então, como é que a gente lida com isso, ou tenta lidar com isso, sem se sentir explorado? Porque é sempre uma questão unidimensional, né? Como é que a gente tenta aceitar isso, lidar com isso, sem se sentir explorado? Eu acho que a melhor forma de não se sentir explorado é não ser explorado. Mas isso eu vou falar que essa para mim é a tecnologia de autocuidado que eu só muito recentemente aprendi, que é a gente tentar colocar o problema onde o problema está. Porque o que acontece é que na nossa construção rasgada por feridas, cada ferida é uma conexão com a dor do mundo. Só que essa dor do mundo está desigualmente distribuída, de modo que nossos corpos recebem ela com muita intensidade, quando ela nem sempre é nossa. Então, acho que isso é uma questão. Como é que a gente vira a questão de como ocupar os espaços sem se sentir explorado para interpelar as instituições e as pessoas que fazem trabalho institucional, que é como estar nesse espaço sem explorar. Porque eu acho que é essa a pergunta, porque aí a gente tira o peso, a responsabilidade e a dor dessa contradição ambulante que são nossos corpos nos espaços construídos para que nossos corpos não estejam lá, senão como objeto. A gente tira ela da gente, de algum grau, e põe ela onde ela tem que estar. Isso é um problema das instituições. Isso é um problema do mundo. É um problema nosso porque nós fomos colocadas aí. Mas esse é um problema do mundo. Esse é um problema das instituições brancas, dos espaços brancos. Então, essa é uma parte da resposta. Mas a outra parte da resposta, e agora eu falo mais sensivelmente como, tipo, já que a gente vai lá, porque também faz parte disso, eu tenho a impressão que operar dentro do mundo da arte, desde o meu corpo, é consentir ser roubado para desenvolver formas de roubar de volta, de pegar de volta. Então, essa contradição também, que eu consinto ser explorada porque eu estou lendo a economia, eu estou fazendo a cartografia, eu estou mapeando porque eu quero chegar lá. Eu quero pegar o que foi roubado. Mas é um trabalho contraditório que a minha geração, já é uma geração em que esses dias eu fui na Parelha Luzia para falar da Rosana Paulino, e eu perguntei, porque eu queria ouvir ela dizer, eu perguntei o que mudou. Porque eu queria que alguma pessoa que viveu o que a Rosana viveu contasse essa trajetória, para que eu lembrasse também que não está tudo perdido, porque eu sou muito novinha e apocalíptica, e eu sempre acho que está tudo perdido. E eu precisava ouvir um pouco isso. E foi um pouco desse lugar, e saber que é isso, não é na minha geração que se resolve, talvez não seja na nossa geração que se resolve, mas é um trabalho que a gente vai fazer agora, cada vez mais, se juntar em rede, negociar a visibilidade, não cair na roubada de que a visibilidade nos protege, não nos protege, nos mata, nos faz alvo. Conversar entre a gente as coisas que a gente não conversa com eles. Olhar no olho umas das outras. A gente está aqui, a gente sabe o que a gente está fazendo. Tem gente que está fazendo isso que a gente nem conhece ainda. Está fazendo isso aqui, fez isso, está fazendo isso no passado e está fazendo isso no futuro, simultaneamente. Então, uma estratégia de sobrevivência nesses espaços,
Que aí, como eu digo, não é para não se sentir explorado, mas é para saber que enquanto está sendo explorado, a gente está afundando as linhas de fuga. Para saber que enquanto estão roubando o nosso trabalho, a gente está cravando a nossa underground runaway, os nossos túneis de fuga. Que é saber isso. A gente tem que cada vez mais aprender isso umas com as outras. Aprender isso, como escapar, como resistir de dentro. Isso é coisa que a gente tem que saber umas com as outras. Quer falar? Bom, Jota, eu acho que são estratégias também, que se a gente olhar para o passado, são estratégias que nossos antepassados também fizeram, né? Dessa duplicidade, dos palhaços da cara preta, né? De você, como você bem disse, de fingir que está sendo explorado, ou de fato está sendo explorado, para cavar seu espaço e depois roubar de volta. Como houve o start de uma produção como o Menelik, se deu em razão de uma publicação de 100 anos atrás, como a Diane teve a sua inspiração na sua bisavó, como a Jota, agora recentemente, teve a inspiração numa obra da Conceição Evaristo, alguém que já vem tem décadas aí de caminhada. Então, acho que é importante também a gente olhar para as estratégias do passado, que talvez sejam elas, a partir de um refinamento dessas ideias e estratégias, uma porta de saída ou talvez uma alternativa para a situação que a gente vive no presente. What I find so important, or personally to me so touching, is because we were talking about no matter how horrible the situation right now is in Brazil, but on a global scale as well. You said that it's true, we're stronger than we have been 2 years ago. We're more than we have been, the platform is bigger than it has been 2 years ago. And being here now from a German African diaspora perspective, being with you here, knowing artists in African cities who are all connected now physically, and because we do things together, that feels so strong, and it's such a amazing moment, which I didn't feel like the last years. And I don't know, to me it gives me a lot of power, and however the situation is complicated right now, I think it's such an amazing and special moment, maybe, but maybe I'm just, I don't know, wishful thinking, or is there something, I don't know. Uma coisa que eu, pessoalmente, acho importante, quando a gente fala da situação atual, da situação global, a gente sabe que nós somos mais fortes do que éramos antes, do que éramos 2 anos atrás, né? Então, estar aqui também dá perspectiva da diáspora africana na Alemanha, né? E os artistas alemães, africanos, que a gente tem agora conectados, que a gente está em contato, está conhecendo o trabalho, e as coisas se conectando, eu acho isso fantástico. Isso também é uma forma de criar poder. Eu não sei se eu sou muito otimista, mas, para mim, é um momento especial, porque já houve aí esse desenvolvimento. Não, acho que não é concordar e discordar, é só que eu acho que fomos ingênuos ao achar que a internet era esse espaço nosso, né, democrático, coletivo. Ela produz e produziu encontros, pessoas que não tinham acesso aos seus pares, encontram seus pares, mas a gente vem devotando muito esses encontros e essa potencialidade, esse movimento a ela, né, a esse ambiente virtual que é sitiado, que tem dono, que nos vende e que hoje a gente tem tomado cada vez mais contatos e não ainda talvez sabendo como lidar, mas ao menos reconhecendo. Eu acho que o que faz potente esse momento também que é o que me faz todos os dias acordar e continuar, e como semana passada e todas as vezes que eu encontro com a Jota, a gente sempre fala sobre isso, sobre como que o momento nos atravessa, como que a saúde mental, longe desse título, desse rótulo, né, ela
é mais real do que a gente imagina, e como que a gente sequer sabe dar nome ao que sente, a gente sobe e quando vê já está lá. Você já chegou lá no fundo, você já está lá no fundo. Então, como que esses momentos e esses movimentos de diariamente ter que se confrontar com as feridas, tocar nas feridas, desenterrar os mortos. Os mortos estão vivos. Eles nunca morreram. Então, como que isso tudo faz com que esse ambiente positivo, ele seja o tempo inteiro oscilante, ele seja fragmentado, ele seja... Não é, eu acho que a gente tinha que mudar se tá tudo, a pergunta se você está bem, que é como você está bem hoje. Como que você acordou hoje? Né? Porque todos os dias a gente sobe e desce. Tem 3 dias que está bom, um dia que não levanta da cama. Então, eu não sei, assim, eu acho que o momento ele é propício pela exposição e pela visibilidade, mas a visibilidade tem trazido coisas, inclusive Marielles, né? E quando, ano passado, a Angela Davis veio para o Brasil, eu não estava em Salvador, uma grande amiga, a Valdeci Nascimento, algumas pessoas devem conhecer, que dirige o Instituto Odara, em Salvador, que é o Instituto da Mulher Negra. A Val, as meninas se organizaram, a Angela Davis veio, e eu assisti da internet a palestra dela, que foi na UFBA, né? E eu aqui com minha ingenuidade e com a minha adolescência, né? meu processo ainda de crescimento, olhei para aquilo e falei, nossa, por que a Angela Davis não estava na concha acústica? Por que botaram a Angela Davis na UFBA? Tinha mulher despencada, assim, caindo em tudo que é lugar. Muita gente, muita gente. Aí não, vou conversar com a Val. 2, por que não teve cobertura nacional? Cadê os grandes veículos de comunicação? Por que eles não foram para lá? E aí a Val, no auge da sua sabedoria, olha para mim e fala, você está maluca que eu vou deixar que aquele genocida, aquele assassino daquele governador assine a vinda de Angela Davis para a Bahia, porque se eu coloco ela na concha acústica, quem assina é o governo do Estado. E aí tinha acabado de acontecer, não acabado de acontecer, mas continua-se a discutir alguns dos pontos centrais, como o genocídio dos jovens do Cabula, etc. e tal. E por que não teve cobertura nacional? Eles estavam todos lá. A Angela Davis disse não. Não falarei com eles, falarei com as mulheres, as comunicadoras negras. Então, vejam, Diane, é isso que a gente precisa fazer. É conversar com elas, são Conceições, são Val, são Danúzias, são Dagmars, esse é meu povo, viu? Minha avó, minha bisa, é Catarina, é sua irmã mais velha, é com pessoas que já passaram por lá para conseguir entender e destravar algumas dessas estratégias e táticas que a gente tem utilizado, que no fim só reproduzem, só nos fazem virar objeto novamente e esse corpo moeda, esse corpo exploração. Então, eu pessoalmente eu não poderia dizer assim, hoje, o que é que, se estamos no momento positivo ou não, eu acho que estamos num momento de reconhecimento, de tatear, de sentir, de começar alguma coisa, não do zero, mas com quem já esteve aqui. Bom, eu acho que a mesma mão que dá é a mesma mão que fere também, né? Então, ao mesmo tempo que a gente aparentemente tem alguns avanços, de outro lado a gente está perdendo, né? A maior dificuldade, no meu ponto de vista, é essa. Em determinado momento a gente tem uma pseudo-inclusão de artistas nos espaços tradicionais, os espaços são criados. Essas produções têm uma amplitude, elas alcançam as pessoas, mas, por outro lado, a violência policial, por exemplo, agora, há poucos dias atrás, poucas semanas, saiu um dado super preocupante, alarmante, apontando que quase 90% dos homicídios praticados, há um aumento de 90% dos homicídios praticados por policiais aqui no estado de São Paulo, vitimando pessoas negras. Então, do meu ponto de vista, são sempre avanços que, da maneira como eles ocorrem, os retrocessos acontecem na mesma medida. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho do Brasil. Talvez na Europa aconteça algo diferente. Mas no Brasil, não.
no Brasil eu percebo assim, os avanços e, na mesma medida, retrocessos. Parece que a gente patina, né? Talvez seja por isso que algumas, como a Jota disse, algumas coisas vivenciadas pela Rosana, por pessoas mais velhas, sejam semelhantes a que vivemos hoje, né? Okay, thanks so much, because I think we're a bit over time, and thanks so much to you, smart asses. And are there any questions from you, smart audience? A gente já está passando do nosso tempo, já passou do tempo, mas muito obrigada para vocês. Alguma pergunta da plateia que é tão inteligente? Alguém? Aí fora, alguém quer fazer uma pergunta? Isso aí, último. Quer beber também? Alguém aí quer fazer uma pergunta? Não? Então Olá, boa noite. Brevemente, eu sou do Instituto e eu só gostaria de dizer que gostaríamos de celebrar pouco mais o lançamento da revista. Temos preparado cocktail lá na esquerda e gostaríamos de convidar todo mundo. Obrigada. Eu também queria agradecer e só dizer que no início da minha fala eu disse que tinha 20 exemplares da revista aqui. Daí quem quiser, tiver interesse, quem está em São Paulo é mais fácil, eu vou deixar aqui outros exemplares, mas para quem tem uma dificuldade de se deslocar aqui pelo centro, eu vou abrir aqui o pacote agora.